Hoje o doutor Leandro Teles está com a gente para falar de um assunto tão sério, né, doutor Leandro? Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo mais uma vez, viu? Vamos falar sobre depressão na mulher. É verdade que as mulheres têm muito mais chances de desenvolver a depressão do que os homens? Isso é verdade. Então a depressão ela é comum, ela pega os dois sexos, todas as idades, acontece no mundo todo, a gente tem praticamente uma epidemia. Em torno de 5% da população mundial, nossa, é muita gente. Uma a cada 20 pessoas tem depressão, está com depressão agora. E a mulher tem um risco maior, 2 a 3 vezes maior que o homem, principalmente depois da menstruação. Abaixo dessa idade, o risco é parecido. Depois da menstruação, o risco da mulher é pelo menos o dobro do risco do homem. Então quer dizer que nos momentos que a mulher está naquela TPM, ela sofre mais com a depressão? Não, E depois do climatério também? Acho que eu não fui claro. A partir da idade da primeira menstruação. Mas é muito cedo. A partir dos 13 anos, a mulher tem um risco maior que o homem. Então a gente imagina que tenha um fator, sim, hormonal. Agora, o que você falou também é verdade. A mulher no climatério, na gravidez, no pós-parto e naqueles dias que antecedem a menstruação, ela tem uma susceptibilidade maior à depressão também. Então a mulher tem um risco maior por questões genéticas, culturais, por estilo de vida, mas também por questões hormonais. Então o risco dela é maior por vários motivos. Bom, vamos para os nossos mitos e verdades. Aproveite para mandar suas perguntas, que assim o doutor Leandro Teles vai esclarecendo para a gente. Legal. Os sintomas de depressão precisam durar mais de 2 meses para o diagnóstico ser feito. Isso é mito. A gente considera a depressão quando a pessoa tem sintomas psíquicos, físicos e eventualmente intelectuais. Os sintomas psíquicos são tristeza excessiva, melancolia, dificuldade em sentir prazer em coisas que davam prazer, frustração, culpa, sintoma de baixa autoestima, que inclusive é uma das pautas de hoje com a psicóloga. Tudo isso são sintomas psíquicos da depressão. Desesperança, pessimismo, negativismo. Fisicamente, a pessoa pode ter alteração do intestino, dor no corpo, distúrbio de sono, distúrbio do intestino. Bem complexo, Esses sintomas têm que durar mais que 15 dias. Então, 2 meses é muito. Acima de 15 dias, quando não tem um motivo claro, proporcional para aquele sintoma, tem que procurar ajuda, porque o diagnóstico já pode ser feito. Infelizmente, as pessoas chegam com meses, às vezes com anos de depressão. Então, acima de 15 dias, sintomas psíquicos, físicos ou até intelectuais, como desatenção, esquecimento, falta de criatividade, tem que buscar ajuda. A partir da 2ª semana, o diagnóstico já pode ser feito quando os sintomas são evidentes. Agora, como saber se é uma depressão ou se é só tristeza? Tristeza, Kátia, a pergunta é excepcional. A tristeza é um estado emocional saudável. Algo me deixou triste, eu fico triste. Eu fico mais introspectivo, fico mais melancólico. Aquilo dura pouco tempo, é direcionado a um alvo e é proporcional a ele. Aquilo não acaba com a minha vida. Eu não fico com aquilo durante semanas a meses. Eu não tenho sintomas físicos. Eu não fico refratário ou incapaz de sentir prazer com outras coisas. Então, depressão todo mundo sente. Depressão é sinal de saúde, sinal de amadurecimento e equilíbrio emocional. A gente tem que ficar triste, mas tem que ser proporcional. A depressão é uma tristeza sem fim, contínua, sem motivo ou desproporcional ao motivo. Junto com a depressão, junto com a tristeza, a depressão traz alteração de sono, alteração sexual, de intestino. O corpo como um todo funciona mal. Por isso que a tristeza é um estado e a depressão é uma doença, é uma síndrome com vários sintomas. Vamos ver mais uma? Vamos ver se é mito ou verdade. Em mulheres idosas, os sintomas podem ser diferentes dos jovens. Isso é verdade. A depressão no idoso, ela pode ter características diferentes. Primeiro que ela é mais difícil de reconhecer. Porque o idoso, ele expressa pouco, né? E muita gente acha que é normal, para a idade, a pessoa se sentir mais triste, mais só, ficar mais quieta. Então, a gente reconhece pouco no idoso. E, às vezes, o idoso, ele não vem com tanto sintoma emocional. Ele vem com sintoma, às vezes, intelectual. Ele fica mais confuso, fica mais lentificado, mais esquecido. Parece que está começando um Alzheimer, às vezes, uma demência. E aí, quando você vai esmiuçar a história clínica, você percebe que é uma depressão. A gente chama de pseudodemência. Às vezes, o idoso procura o médico com dor. Dor crônica, dor no corpo, peso, ou com falta de disposição. Ele não refere à tristeza. E aí o médico, ele aos poucos vai identificando um quadro depressivo. Então, às vezes no idoso, a depressão ela fica mascarada. Existe hoje uma epidemia de suicídio no mundo e uma das populações que mais pratica o suicídio são a população de idosos, acima de 70 anos. Então a depressão não reconhecida no idoso pode levar ou ao suicídio, claro, ou ao suicídio em vida,
que é a pessoa ficar se isolando e acabar tendo uma perda importante de qualidade de vida. Mas acho que isso porque existe um preconceito muito grande contra os deprimidos, porque a gente acha que é falta de vontade de se mexer, fora de vontade de sair dessa situação, quando é uma coisa química, né? Um processo químico, totalmente químico. Então a pessoa sofre com o preconceito do outro e o próprio preconceito. Mesma, a pessoa se sente envergonhada de estar depressiva, como se aquilo fosse culpa dela. Ou escolha, né? Porque a cultura, a sociedade planta isso. É uma fragilidade, é uma fraqueza. Não, é uma doença como a diabetes, como a hipertensão, como o infarto agudo do miocárdio. É uma doença como qualquer outra, que tem determinantes genéticos, bioquímicos e de história de vida. Ninguém se deprime porque quer. E ninguém sai da depressão por força de vontade. Ou porque, olha, vamos chacoalhar, vamos levantar, vamos no shopping, vamos gastar. Não. A depressão é uma doença do cérebro. É uma doença química do cérebro. Então é importante que quando você vai combatê-la, primeiro você tem que respeitá-la. E depois usar várias técnicas, inclusive, em alguns casos, o medicamento. Vamos ver mais uma? Próximo. Mito ou verdade? Depressão pós-parto é um evento raro. Aí me queimaram. É mito. E é mito. É tão mito que até já foi mito. Já foi direto, Porque a depressão pós-parto é uma depressão comum. 10 a 15% das mulheres no pós-parto têm quadros depressivos. A gente considera pós-parto, Kátia, até um ano depois que o bebê nasceu. Então não é só naquelas primeiras semanas, a meses do bebê. Até um ano a gente ainda considera dentro dessa síndrome. A fase de maior risco é entre 1 mês, 2 meses depois do parto. Uma coisa que é muito comum é dias depois que o bebê nasce, a mãe se sente muito cansada, indisposta. Isso não é depressão, isso é normal. É para o corpo se readequar, né? Os hormônios caem, tem aquela privação de sono, aquele grau de responsabilidade. Então, alguns dias depois, a gente chama de blues. A mãe ela fica um pouco estranha durante alguns poucos dias ou poucas horas e se recupera. A depressão pós-parto já é uma coisa mais intensa. Duração de 2, 3, 4 semanas, onde ela se sente realmente incapaz, frustrada, culpada. E isso pode atrapalhar muito ela no seu rendimento social. Principalmente mulheres de baixa renda, baixa escolaridade ou com problemas de relacionamento, com problema socioeconômico. Então isso é muito comum e ainda é negligenciado. Então, você percebeu uma pessoa que está com um bebezinho pequeno, começou com sintomas depressivos, buscar ajuda médica. Agora, nesses casos de depressão pós-parto, é comum que a mulher renegue a criança, o filho, não? Pode acontecer. Pode. Aquela forma grave que a gente vê, às vezes, da psicose, né? Da mãe que às vezes quer ou atenta contra o filho, ou tem uma psicose, uma paranoia, esses casos são raros. 1 a cada 1000 nascimentos. Mas, se você não tratar uma depressão, a mãe pode começar a se afastar do bebê. Então, ela pode começar a não cuidar muito bem do bebê e dela, pode adoecer. Então, ela pode separar, acabar casamento nessa fase. Então, a depressão pós-parto é um problema de saúde pública que tem que ser conhecido e muitas vezes remediado. Às vezes a pessoa fala, eu não vou tomar remédio porque eu estou amamentando. Tem que conversar com o médico, quais são as opções, com o pediatra. É importante que a mãe esteja bem, porque ela é o centro, né, da família. E sabe que existe também uma coisa que é a depressão do pai pós-parto. O pai pós-parto? O pai tem um risco maior de depressão no pós-parto, por aumento da responsabilidade, da carga emocional, pela privação de sono, coisa que é pouco comentada. Então verdade. O pai também tem, ele entra nesse binômio de paternidade, maternidade e filho, e também pode sofrer desse tipo de sintoma. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas existe, menos do que da mulher, mas existe e tem que reconhecer, porque também é um motivo de descompensação. Uma pessoa com depressão não é ela que sofre, todo mundo ao seu redor sofre. E depois toda uma sociedade sofre. Então a depressão é um problema de todos, não só de quem sofre. Verdade. Vamos ver mais uma? Bora. Formas graves de depressão trazem risco de vida. Verdade absoluta. A depressão grave traz um risco de suicídio que é em torno de 15%. É alto. É muito alto. O suicídio, aliás, é um dos problemas de saúde pública. A 10ª causa de morte no mundo é suicídio. Morre 800 mil pessoas por suicídio no mundo. Uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos. Nossa Senhora. No mundo. Então, o suicídio é uma causa importante de morte e das pessoas que se matam, muitas estão depressivas e muitas estão sem tratamento. A depressão pode levar o cara a abuso de álcool, abuso de drogas, facilidade de acesso a outros medicamentos, eventualmente, que possam levar ao suicídio. Então, é importante falar sobre isso abertamente, porque não falar sobre suicídio é aumentar a chance. Você só coloca o suicídio de forma meio romanceada, em filmes, na imprensa, com coberturas e tal. Cuidado, a gente tem que colocar o suicídio como uma causa médica
médica de mortalidade e a depressão como um dos principais fatores de risco. Outra coisa, mesmo os que não se matam, a pessoa deprimida ela está mais vulnerável, ela não se cuida, ela piora outras doenças. Então ela morre mais de câncer, de infarto, de AVC, ela morre de outras causas, que é uma espécie de suicídio velado por falta de cuidado também. É um suicídio lento, né? Lento, lento. Fora que a vida com depressão grave não é vida. Já é um suicídio em vida. Tem pessoas com depressão grave que não abrem a porta do quarto, que não conseguem abrir a janela para ver o sol. Ela não tem percepção de prazer, ela não tem energia. Às vezes ela não se mata, até por questões religiosas, por questões culturais, mas ela praticamente não vive. Então isso é um suicídio crônico em vida. E nos dias de hoje não tem porquê. Porque existem tantos medicamentos que revertem essa situação. Exatamente. Né, a gente tem várias classes de remédios. A cada semestre lançam novos remédios. A gente tem mais de 10 disponíveis. Tem a psicoterapia, que avança e é muito importante. Hábitos de vida. A gente pode ajudar também culturalmente. Nossa sociedade, infelizmente, ela segrega, ela afasta, ela esconde. Mas a gente pode usar para aproximar, atrair, falando e respeitando o portador de depressão. Agora, a gente tem que parar com aquele preconceito que a gente tem. Se eu começar a fazer o tratamento, eu vou ficar dependente, vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Se tiver que tomar remédio pro resto da vida, seja o problema que for, é um sinal que existem bons remédios para trazer qualidade de vida pra gente, né, doutora? Isso é um completo absurdo, né? Porque as pessoas tratam diabetes e ninguém questiona. A pessoa trata asma e não tem problema. A pessoa tem um problema de tireoide e toma o remédio o resto da vida e não tem problema. Agora, depressão não vale assim. Depressão tem que ter hora para acabar, para começar. Aí eu vou viciar no remédio. A depressão vicia mais que o remédio. A depressão, ela leva a mais depressão. É um ciclo vicioso, é uma bola de neve. O remédio, em alguns casos, ele vai durar 6 meses, 1 ano e meio, vai tratar o episódio. Para aquelas pessoas que têm vários episódios ou que têm uma questão genética muito forte, às vezes ele vai durar durante décadas ou, eventualmente, a vida inteira. É melhor viver com qualidade do que viver sem remédio e dominado pela doença. É verdade. Volto que tem muitas perguntas, com a primeira delas, da Irene. Minha sobrinha tem 26 anos e apresenta sintomas de depressão. Está cada dia mais triste, fechada no quarto, não tem prazer em nada, parou de se cuidar e mal quer se alimentar. O quadro vem piorando muito nos últimos 3 meses após o término de um namoro. Ela tem depressão ou é só uma desilusão amorosa? A gente fica na dúvida, né? Porque existe um gatilho, né? Que é a desilusão amorosa. Agora presta atenção nos sintomas que essa menina está apresentando. Primeiro, mais que 15 dias. 3 meses no estado onde ela está se fechando, tem uma tristeza desproporcional, não tem prazer em nada. Então, uma desilusão amorosa normal não causa esse estado de tanta alteração, a ponto dela não se alimentar, né? Então, eu acho que a desilusão amorosa, ela existiu e foi o gatilho para um quadro mais grave, potencialmente depressivo. Então, ela precisa procurar ajuda médica, né? Essa paciente precisa ser levada rapidamente ao médico para conversar. Não é porque aconteceu alguma coisa que justifique o início do sintoma que aquilo tem que ser negligenciado. Ela está não se alimentando, se trancando, perdendo inúmeras oportunidades de vida e apresentando um grande sofrimento para ela e para as pessoas que a cercam. Então, ela tem critérios que sugerem que ela possa estar depressiva. Por exemplo, luto. A gente considera até 6 meses, quando você perde um ente querido, tristeza e tal. Mas em formas muito graves, às vezes o médico opta por tratar. Porque você também ficar esperando e ver o paciente se afundando, então cada caso é o caso. E a medicina tem que ser personalizada. Aqui eu estou ouvindo um caso que é preocupante. Pode até ter sido um gatilho, mas existe uma suspeita de depressão, sim. Quer dizer, mesmo tendo um gatilho, pode ser depressão. Pode, porque às vezes um gatilho só tristeza, exatamente, né? Porque o gatilho, ele às vezes empurra alguém que já tem uma tendência, né? Aí vai ter que conversar com ela muito bem, que tipo de relacionamento era, como é que acabou, para o médico julgar se aquilo é proporcional ou não. Olhando assim, bem rapidamente, me parece que há indícios de um processo que pegou o organismo de forma mais exuberante. Me parece desproporcional, o médico tem que ser avisado. E se for o caso, vai dar o diagnóstico e o tratamento correto. Então, Irene, leva sua sobrinha no médico, viu? E se não for depressão, pelo menos uma ajuda psicoterápica ela precisa, né? Porque ela não está bem, né? E psicoterapia a gente devia fazer sempre. Isso é verdade. Preventivamente, para se conhecer, para conhecer nossos pensamentos, porque a gente muitas vezes é traído por eles. Né? E se a gente analisar friamente, a gente, na verdade, faz o oposto, principalmente com os filhos, né? A gente vai tolhendo. Quando a criança
vai falar alguma coisa que ela sente, ganhou um presente da avó, não gostou, você fala, não fala isso que sua avó vai ficar triste. Não fala pro seu pai tal coisa que ele não vai gostar. Então você estimula da forma contrária, né? Exatamente. A gente estimula desde pequenininho a preencher um personagem social, a seguir algumas regras. Então a gente não aprende a falar com o coração, falar a verdade, falar com transparência. A gente já começa a falar com medo do julgamento. É verdade. E a terapia é justo isso. Você se desarmar para que a psicóloga até possa te ensinar ferramentas de enfrentamento, para que você possa encarar de frente, né? Tem muita gente que sofre por depressão e ninguém percebe, porque a pessoa disfarça bem. Tá sempre rindo, sempre alegre, sempre solista. Agora, a depressão está dentro dela. Então a gente não aprende, às vezes, a extravasar uma verdade que está dentro da gente. Ainda mais se a pessoa é sarrista, né? Ainda mais se ela tira sarro. Porque aí ela acha passa que ela tá desapercebido. normal, né? Tudo é piada, né? Ela faz piada até que o próprio, às vezes... Isso é um problema, porque às vezes passa desapercebido. Verdade. Vamos ver mais uma? Ingrid, estou tomando medicamento para depressão há cerca de 10 dias. Além de não ter melhorado nada, o remédio me faz sentir mal, com náuseas e ansiosa. Posso suspendê-lo? A pergunta é excelente, né? Medicamento para depressão é difícil de tomar. É um medicamento que age no cérebro e tem que agir. Quem dera a gente tivesse uma pílula que agisse em outro lugar. Mas a depressão ocorre no cérebro. A adaptação, ela pode ser dificultosa. As primeiras 4, 6, 8 semanas são difíceis 8 semanas, mesmo. São 2 meses. Aqui tá falando de 10 dias. Com 10 dias, o remédio para depressão ainda não agiu. Então ela só teve o ônus. Ela só teve efeito colateral, não teve o bônus. Se é algo exuberante, liga para o seu médico, marca um retorno, avisa o seu médico para ver se é o caso de trocar o remédio, ou se é o caso de ajeitar a dose, ou trocar o horário, ou se é o caso de resistir bravamente, porque isso tende a melhorar. A adaptação ela surge com o tempo e depois se colhe os frutos. Medicamento é muito individual. Tem gente que vai bem com um, que vai bem com o outro. Hoje tem remédio que mexe só com a serotonina. Tem remédio que age com a dopamina, com a adrenalina. Tem remédio que dá sono, que tira o sono, que dá náusea, que ganha peso, que perde peso. O médico, ele é um alfaiate, vai. Ele tem que cortar a roupa mais ou menos de acordo com aquele paciente. Agora, e a ansiedade que ela diz que ela sente? Extremamente comum. Começa o remédio para depressão, às vezes a pessoa piora a ansiedade no começo. Isso é muito comum. Mesmo pacientes que tomam remédio para ansiedade, é comum você piorar um pouquinho antes de melhorar. O remédio te deixa um pouco a flor da pele no começo e depois abaixa. Se for algo muito exuberante, comunique o médico, porque o médico pode associar outros remédios ou, em casos mais radicais, trocar o remédio. Mas não desista do tratamento, porque no começo parece que você trocou uma doença pela outra. Mas com o tempo você vai ver que você vai colher os frutos e aí vai poder melhorar e depois tirar o remédio. Tem que ter paciência. E ele ia falar, doutor, posso suspender? Jamais. Remédio para depressão você não suspende sozinho. Você sempre tem que suspender com a ajuda do médico, porque senão você tem um outro problema, que é a retirada abrupta do remédio. Então, eu me sinto bem, eu vou tirar o remédio. Não. Se sente bem, volta no médico, o médico vai planejar esta retirada. Nunca suspenda remédio de uso contínuo, principalmente neurológicos e psiquiátricos, sem a ajuda do seu médico. Vamos ver mais uma? Então, a Ingrid conversa com o seu médico, tá? Cristiane tem uma forma leve de depressão. O médico chamou de distimia. Me recomendou um medicamento e terapia. Eu preferia tentar melhorar de forma mais natural, sem remédio. O que posso fazer? Tenho medo de me viciar. É um medo comum, né? Falar, o remédio vai me viciar. Remédio para depressão e ansiedade de uso crônico, os não tarja pretas, ele tem um poder de vício muito baixo. Na verdade, o paciente se sente bem e, às vezes, quando ele vai tirar, a doença pode voltar. Então ele tem a impressão de que está viciado, mas não. O remédio não vicia esses que não são tarja preta, são tratamento e está correto. Ela falou em distimia. Distimia é uma depressão que dura mais que 2 anos, continuamente, e ela é bem leve. Parece um mau humor crônico. Aquela pessoa que está sempre queixosa, meio sem energia, ela não é incapacitante. Então a pessoa consegue trabalhar, consegue fazer as coisas, mas sempre meio amarrada. Sem qualidade de vida? Um vazio, qualidade de vida. É uma depressão de leve intensidade e ela não vem episódica. A pessoa não cai assim de repente. É como se ela descesse uma pequena rampa e a duração é de 2 anos. Muita gente confunde com a personalidade da pessoa. Ah, ela é assim mesmo, reclamona, mal-humorada. Então distimia é doença e é tratável. Terapia... bom para todo mundo. Exercício físico aeróbico para todo mundo. Boa alimentação, bom sono. Se cercar de pessoas do bem, que você confia, para todo mundo. Medicamento para alguns. O médico achou que ela precisava de remédio. Então, se ela acha que não precisa, eu acho que ela podia conversar com o médico, para ver se o caso dela dá para tentar algum tempo sem remédio. Mas nunca fazer algo à revelia, né? Sem falar, sem perguntar. Se o médico achou que tem que tomar remédio, acho melhor ela tomar. Se não for tomar, conversar com o médico que atendeu, para ver se existe uma opção de, pelo menos por um tempo, tentar sem remédio. Porque forma mais natural. Tem tanta droga que é dita natural, que vem de planta.
Isso é muito bonito na teoria, falar, vou tratar de forma natural, mas às vezes você não consegue tratar. Então você tem que respeitar a doença e tratar coisas complexas de formas complexas. Olha, gente, nada melhor do que você chegar no médico, primeiro, com confiança. Porque é uma relação tão séria, eu acho que é a relação mais séria que existe. Porque você entrega a sua vida na mão de uma pessoa que você tem que confiar. Porque se eu não confio no Dr. Leandro, ele é meu médico, ele fala, toma esse remédio, eu não tomo. E aí, eu tô fazendo o pior pra mim. E é importante que confiança é uma coisa e o médico ele acerta e erra. Sim. O médico ele não tem certeza, porque cada organismo é de um jeito. Eu posso reagir de um jeito e você de outro. E complicações acontecem. Então, nessa hora, você tem que voltar, retornar, anotar os sintomas, ver se tem outras alternativas. Não existe nada matemático, menos ainda em psiquiatria e neurologia, que as coisas são realmente mais complexas em termos de resposta ao remédio. Agora, não desistir, né? Não desistir jamais. Nem desistir de começar a caminhada, nem desistir durante a caminhada. Até porque coisas novas vão surgindo, novas terapias, novos tratamentos. Então todo mundo merece sempre uma nova chance de se curar. Olha, vou mostrar para vocês o livro do Dr. Leandro Teles antes que eu me esqueça. E é pra gente não esquecer mesmo, porque se a gente for ver a quantidade de informações que a gente absorve durante o dia, 90% são informações que a gente não precisava memorizar. Sem dúvida. Só que aí a gente usa o espaço com coisas que não precisa, o que precisa a gente esquece. Então aqui tem técnicas, hábitos e dicas pra gente afiar a mente e aperfeiçoar a mesma memória. E aí você aprende de jeito simples o que você vai guardar de conhecimento e o que é só pra distrair. Isso mesmo. Não é? É um livro sobre gerenciamento cognitivo e vai te ajudar a melhorar a qualidade, né? Mesmo que diminuindo a quantidade dessa informação. Não é? Então a gente fala um pouquinho sobre equilíbrio emocional. É pro leigo, é pro nosso público mesmo. Tá nas livrarias, nas vendas aí pela internet, é de fácil de você conseguir. É fácil entendimento também, viu, gente? Foi feito pra gente que não é médico mesmo. Vou passar pra vocês o site do Dr. Leandro Teles. Lá tem algumas matérias legais pra você saber também, mas como o Dr. Leandro sempre diz, e a gente fala todos os dias no programa, anota os seus sintomas, anota o que você sente. Ah, eu acordo de manhã mais deprimida, à tarde eu também fico. Sei lá, coisas que pra gente pode não ter significado nenhum, e pro médico pode fazer uma diferença incrível, né? Sem dúvida. A gente chama de diário de sintomas. Chegar com isso já planejadinho, organizado e levar para o seu médico de confiança é meio caminho andado. Olha, o site é www.leandroteles.com.br, leandroteles.com.br, tem Facebook e Instagram. O Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles, e no Instagram, Neuro Leandro Teles. Mas, gente, se cuida. A gente tem que pensar em qualidade de vida, isso depende da gente. O primeiro passo é nosso. O resto, entregue num profissional que você confie e vá seguindo direitinho, rápido, melhor, né? Beijo. Obrigada. Então, um beijo na Karine e na Lu.